Seja bem-vindo ao EBDrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e, como diria aquele antigo hino, o amor é assim, é a paz de Deus em sua casa. Olá pessoal, eu sou o Wellington e pela primeira vez aqui participando com vocês desse podcast do EBDrops. Prazer estar com vocês. E olha, se você quer saber que tipo de terreno você tem que saber o tipo de fruto que você gera. Olá pessoal, aqui é o Ale mais uma vez com vocês. E às vezes a gente faz algumas perguntas para Jesus que ele nem se digna a responder. O episódio de hoje é o segundo episódio da série O Filho, e nós estamos estudando a vida de Jesus a partir do livro do Evangelho de Marcos, e nós estamos nos capítulos 3 e 4. Então, antes de mais nada, se você está chegando aqui primeira vez, eu quero te convidar a ouvir o episódio passado, depois eu te convido a ouvir todos os 41 episódios para trás e maratonar o EBDrops, tem muita coisa boa aí, mas se você quiser acompanhar aí a nossa série, eu te convido para enriquecer também a sua experiência, que você leia o livro de Marcos com a gente. Então, a cada nova sexta-feira, nós iremos ler mais 2 capítulos. Então, hoje a gente está lendo a partir dos capítulos 3 e 4, e na semana que vem, os capítulos 5 e 6. E recapitulando, só para vocês lembrarem, o capítulo 2 do livro de Marcos, ele termina com uma situação que, inclusive, a gente não trouxe no episódio passado, porque ela ia casar com hoje, que é uma discussão a respeito do sábado. Então, Jesus está ali numa situação e os fariseus que já estão ali correndo atrás de Jesus, já estão querendo pegar Jesus no pulo, já estão de olho em cima de Jesus. Eles discutem, tem uma discussão falando por que os seus discípulos eles colhem espigas no sábado. E aí Jesus traz um evento, ele lembra um momento da história de Davi. E essa situação ela tem um desdobramento no capítulo 3, que é onde a gente vai começar hoje. O capítulo 3 ele começa com uma cura. Jesus cura uma pessoa que tinha ali um problema na sua mão. Ele cura no sábado na sinagoga. E os fariseus, eles estão ali na sinagoga, no sábado, no dia do Senhor, esperando Jesus fazer alguma coisa para que eles pudessem ter argumentos para perseguir Jesus. Olha a situação, gente. A gente está falando dos mestres da lei, os homens que deveriam estar cuidando do ensino da lei do Senhor. Eles estão na sinagoga, no lugar de ensino da palavra, e o que eles estão fazendo ali é esperando Jesus cometer alguma coisa que eles entendem ser errado, para aí sim poder acusar Jesus. O capítulo 3 de Marcos, ele nos diz, ao final dessa história, eles saem dali, depois da discussão que a gente vai apresentar para vocês, querendo matar Jesus. Mas é interessante que Marcos usa uma palavra forte aqui. Ele diz que os inimigos de Jesus o observavam atentamente. E eles esperavam que Jesus curasse a mão do homem e aí planejavam acusá-lo, pois era o sábado. E aí a gente tem toda uma discussão a respeito do sábado, qual que é a finalidade do sábado. E o sábado ele nos remete ao Antigo Testamento, lá em Êxodo, nas leis do Senhor. O 4º mandamento diz que a gente tem que guardar o sábado. E algo que é muito interessante a gente olhar para esse texto é que Jesus diz que ele é o Senhor do sábado e que o sábado não foi criado, que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. A palavra Shabat no hebraico, ela tem um significado até parecido com Shalom, que é a paz de Deus, mas é a paz de Deus que o ser humano é um estado que não é simplesmente a ausência de guerra, mas que é a plenitude da tranquilidade que Deus tem no seu próprio ser, e ele diz que nós podemos desfrutar disso. E como que a gente desfruta desse Shalom, dessa paz de Deus? Porque no nosso conceito, paz é simplesmente ausência de guerra, mas o que Deus traz é muito mais profundo. E o descanso que a gente tem apresentado para nós lá em Êxodo é um descanso que nós precisamos sim guardar e que remete inclusive ao Gênesis, como a gente falou no episódio passado,
que o próprio Deus descansou não porque ele estava cansado, mas ele descansa primeiro porque ele tem um ensino pedagógico para nós, e segundo porque a sua obra está completa. Mas a nossa vida é uma vida corrida, é uma vida louca, é uma vida acelerada, e a gente só vai descansar de verdade quando a gente encontrar o repouso, não num dia da semana, seja o sábado, seja o domingo. A figura do sábado, ela aponta para Jesus. Ele é o nosso sábado. Ele é o Senhor do sábado. E é nele que as nossas almas, os nossos corações aflitos, ansiosos, devem encontrar descanso. Sabe o que eu vejo nessa passagem, Lucas? Uma coisa muito interessante é se colocar na visão desses fariseus. Eles estavam esperando Jesus fazer algo, um milagre, inclusive, para acusar ele. Olha que maluquice. Pensa nos dias de hoje, pra gente. A gente vê uma pessoa fazendo um milagre, o mínimo que esse milagre vai me fazer pensar é: esse cara é diferente, alguma coisa está acontecendo mesmo. Mas nada, eles veem o milagre, não são nem um pouco abalados, impactados pelo milagre, e saem para acusar ele, já saem decididos em acusar. O milagre transformando vidas, e ao mesmo tempo para esse sem um pingo de ação, assim. Lembra até, vou até lembrar um pouco sobre mais pra frente quando eu entrar nas parábolas. É bem maluco isso, né? Exato, Wellington. O ponto que você trouxe é fundamental, porque o que a gente tem de lição principal aqui? Além da questão do descanso e de que nós encontramos descanso em Cristo, o religioso, ele não encontra descanso em Cristo, e esse religioso, ele tem o coração atribulado. E se você parar para pensar, todas as religiões, de uma forma ou de outra, elas querem fazer nós, humanos, aceitáveis a uma divindade. Mas o cristianismo é o completo oposto disso. O cristianismo, ele diz: você já foi aceito, a minha graça te aceitou. Então agora a gente obedece os mandamentos não para que a gente seja aceito, mas nós obedecemos os mandamentos porque nós somos gratos, por um coração grato. E um coração grato, cheio de gratidão, ele é cheio de alegria. E olha como isso é presente, gente. Todos nós que estamos aí ativos nas redes sociais, a gente viu, inclusive de religiosos, inclusive de evangélicos, um levante contra a vacina do Covid, que muitas vezes a postura de algumas pessoas parecia que ela desejava que a vacina não fosse eficaz, que a vacina não se desenvolvesse. Por quê? Porque isso iria ratificar a sua narrativa, a sua linha de pensamento. Parece que está muito longe o mundo religioso, mas ele está mais presente do que nunca. Mas eu quero te convidar a olhar para esse texto e falar: em que momento da minha vida, que momento do meu dia a dia, com quais grupos de pessoas eu sou o fariseu? E aqui, gente, ouvinte, sendo 100% sincero, você é o seu coração. Tem ninguém te vendo a não ser o Espírito Santo. Quantas vezes nós quisemos o mal do grupo do Porta dos Fundos? Quantas vezes a gente clamou que Deus derrame o seu poder e a sua ira na vida desses incircuncisos, impuros? Um coração cheio de Cristo, um coração cheio de graça, vai falar o que Jesus falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Lucas, eu concordo plenamente que somos carnais, somos homens e mulheres que vestem uma roupa que luta contra o nosso espiritual, luta contra a verdade de Cristo. Então é natural, às vezes, a gente vê uma situação e tomar esse golinho de fariseu do diária, né? É aí que a gente precisa lutar todos os dias para pensar como você falou. Perfeito, claro. Dói a gente ver o carnaval do ano retrasado, 2019, Jesus sendo espancado na avenida. Dói. Mas também não faz sentido eu chegar numa rede social e falar: tá vendo? Estamos pagando, agora vocês estão pagando, não tem carnaval por conta disso. Não faz sentido fazer isso, porque quando a pessoa age, o Senhor, ele é justo. Mas você não sabe como o Senhor está agindo, nós não sabemos o agir de Deus. Essas pessoas estão pagando de alguma maneira porque o Senhor, nosso Deus, é justo. Ele não aceita a blasfêmia, a calúnia, não aceita ataque assim, só com a paz e a graça dele, porque ele é justiça, ele é amor, mas ele é justiça. Mas isso não cabe a nós, como cristãos, falar: tá vendo?
que feche, olha lá, perdeu o carnaval, é que não tenha nunca mais. Eu desejo do fundo do meu coração que isso nunca mais exista no mundo. Mas só cabe a Deus justificar e lutar por isso, não a nós. Cabe a nós pensar o que Deus quer que a gente viva, o que Deus quer que a gente faça, qual é a mente de Jesus, o que Jesus faria ou falaria nessa hora. Então, nosso golinho de fariseu, a gente tem que tomar cuidado para evitar ele, fugir dessa bebida diária e que ela está posta nas nossas mesas a todo momento, né? Dá para a gente fazer esse link. O Deus dos fariseus, e aqui é o Deus de D minúsculo, né? Porque o Deus de D maiúsculo estava na frente deles, realizando uma cura, e eles estavam querendo matar o verdadeiro Deus. E o Deus de D minúsculo, esse Deus é um Deus que age com o ódio que eles têm no coração. E quando eu vejo esse tipo de manifestação que você trouxe, eu falo exatamente isso, cara. Que leva a gente a pensar que Deus mandou uma pandemia de quase um ano que levou milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo por conta de um desfile de Gaviões da Fiel. Gente, ninguém nem tá ligando para Gaviões da Fiel. Então, vamos lá, né? Vamos entender quem é o nosso Deus e que o nosso Deus, ele é santidade, justiça, tudo isso. Ele não deixa passar impune, verdade, mas ele também é o Deus da graça, é o Deus do amor, e é nele que a gente deve mirar. E a gente aprende a respeito dessa graça do Senhor Jesus a partir das histórias, né? E a gente tem diversas parábolas, e a gente já falou sobre 2 no episódio passado, e agora a gente vai falar mais e sobre uma parábola muito conhecida. Eu queria pedir que você trouxesse aí, então, para a gente, Wellington, o que Jesus está fazendo e nos ensinando no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. É isso aí, Lucas. É isso aí, Alexandre. No capítulo 4, a gente começa com uma parábola muito conhecida, a do semeador, e ela trata basicamente de como, dos diferentes aspectos que a gente recebe a palavra. Fala sobre o semeador fala sobre terrenos, tipos de terrenos, né? Ele usa o caminho que o semeador andava. Esse caminho era um caminho de terra batida. Ele mostra esse contexto, basicamente falando de semente, que é a palavra, falando do semeador, que é Jesus, que naquele momento era Jesus, mas também que sou eu, é você. Hoje, o semeador são as pessoas que recebem a palavra e que tem um mandamento de Jesus, que ele fala lá no final de Mateus, que é o id. E esse id, como eu falei no começo, a minha frase é: que tipo de terreno você é? Quer saber o tipo de terreno? Veja os tipos de frutos. Porque um terreno bom é um terreno que gera frutos. E o solo somos nós, o nosso coração, né? Falei que o semeador somos nós também, mas naquela época era Jesus. Nós vimos no trecho anterior, no capítulo 3, que o Lucas comenta sobre os fariseus esperando Deus, Jesus, fazer um milagre, curar. Olha só o terreno batido que era o coração deles. Era literalmente o caminho. Quando a palavra de Deus fala que sementes caíram no caminho, vieram as aves e a roubaram e tomaram, é porque o caminho é um lugar de terra pisada, batida, onde é fácil da ave ver a semente e atacar essa semente. E esse é um coração duro, coração que não recebe, coração que ouve a palavra e não faz sentido nenhum para ela aquilo. Ele está em outro momento, em outro lugar. É aquele tal do entra por um ouvido e sai pelo outro, já ouviu falar? É difícil. E são os tipos de corações que a gente encontra. E a gente também está falando de corações cristãos. Lucas falou sobre religiosidade. Então, quem é você? Que dosezinha de fariseu você tomou hoje? Será que ela foi o suficiente para deixar esse coração duro? Pois bem, o que essa parábola nos traz? Ela nos faz remeter a uma autoanálise. Eu sou que tipo de terreno? Você é um cristão que aceitou a Jesus, que se converteu, entendeu a palavra, recebeu? Então, me mostra os frutos. Não eu, Wellington. Quem sou eu para julgar seus frutos? Não. Isso é Jesus falando. Cadê os frutos? Porque uma terra boa é uma terra que gera. Não vamos focar na quantidade. Eu não quero 100%, 30%, 60%. Eu quero que o Espírito Santo vai fazer. Isso cabe ao Espírito Santo a porção.
O que cabe a você é entender o que está impedindo da palavra frutificar em você. Se é o mundo, os espinhos sufocam a palavra de Deus. Os espinhos são as coisas desse mundo. O que você tem nesse mundo que está sufocando a palavra, está sufocando você de receber, entender e frutificar. Também tem o terreno rochoso. E a gente vê muito isso na igreja. Às vezes a gente recebe uma palavra tão maravilhosa. Nossa, que linda, vou fazer, glória a Deus e tal. E sai da igreja felizão da vida. Na segunda-feira, primeiro dia no trabalho, primeira hora do trabalho, aquela palavra já nem está mais na sua cabeça. O efeito acampamento de carnaval, né? Todo mundo volta do acampamento de carnaval, do retiro de carnaval, falando eu vou ser diferente, eu vou ser santo, aquele culto da fogueira ardendo no coração. Agora vai, irmão. Agora vai. Aí passa a quarta de cinzas, quinta-feira, e aí já era. Exatamente. É interessante ver assim, ó, até ouvindo um link que recebi hoje, né, de outro podcast, eles comentaram uma coisa interessantíssima. Pergunta para essa pessoa que saiu da igreja impactada com a palavra. E aí, como que foi? Uau! O pastor Lucas, ele falou, nossa, assim, foi maravilhoso. E qual foi o texto bíblico que ele usou? O texto bíblico? Ele usou um texto? As pessoas não reparam nem no texto. Não tem mais o costume de anotar, de mastigar. A gente costuma usar o termo ruminar, né? Que é aquilo de trazer à tona de novo, e comer, mastigar de novo, e trazer de novo. Então, quando o solo é rochoso, o que acontece? Tem pouca terra. A semente vem, ela germina rapidamente, só que aí vem outras questões. Vem, assim, pode ser um sol mais forte, já resseca a semente. Esse sol, para você, para esse tipo de terreno, ele é qualquer coisa. Simplesmente o jogo do Corinthians perdeu para o Flamengo, acabou, aquela mensagem já foi. Aquela mensagem acabou. Nossa, o Corinthians perdeu. Então, é basicamente isso que a palavra traz na parábola do semeador. E o que a gente pode ver, então, alguns pontos importantes. Essa parábola, ela nos mostra um ponto interessante. De grande parte de toda a semente lançada, a maioria não tem efeito, não surte efeito. A maioria das sementes são levadas pelas aves, ficam no terreno rochoso. Assim, essa é a grande verdade do Evangelho. A palavra nunca volta vazia, nunca. Mas não importa se você prega com todo o coração, com todo o empenho, que o Espírito Santo te inunde naquela hora e a palavra flua, não importa. A maioria não entende essa palavra, não recebe. Que tipo de ouvinte da palavra é você? Nessa hora, eu te chamo a pensar, eu quero ser o solo fértil. Eu vou anotar isso que foi dito, eu vou pesquisar isso, eu vou buscar, eu vou orar a Deus para que essa palavra frutifique em mim e eu vou gerar frutos. Não interessa o quanto, que esse é o outro ponto importante da palavra. Toda palavra que chega num terreno fértil, ela vai frutificar. 30, 60, 100, isso cabe ao Espírito Santo de Deus, isso cabe ao Senhor. Não é a quantidade que você precisa focar, e sim se tem fruto. O que eu acho interessante é que assim, isso acalenta o meu coração de líder na igreja e de uma pessoa que muitas vezes já se frustrou, aquela avidez de trabalhar e evangelizar a pessoa, e você fala, e você explica, e você encena, e aí você desenha, e você vai, busca, leva, coisa e tal, e chega um momento que você tem vontade de desistir, e aí muitas pessoas ficam em crise nesse momento, né? Assim, ai, cara, como que é? Não sei o quê. E essa parábola, ela acalenta o meu coração nesse sentido de que, cara, quem dá o crescimento é o Espírito Santo, é ele que sabe qual é o tipo de solo, e na verdade o que a gente tem que fazer é, através, inclusive, do próprio Espírito, ser esse semeador que vai lançar a semente. Paulo até comenta isso. Eu plantei, ele foi o semeador. Ele plantou. Apolo regou. Então, Apolo foi um outro semeador que estava regando uma semente que ele plantou lá. Então, a gente pode plantar. A gente pode jogar água lá. A gente pode cultivar isso. Porém, Paulo falou, quem fez o crescer foi o Espírito Santo. Exato. 1 Coríntios 3. Paulo plantou,
E Apolo regou, não arregou, né, gente? Então vamos lá, não é para você arregar, é para você regar. Isso mesmo. E aí, continuando, seguindo aqui no capítulo 4, né? Nós já estamos aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. A gente tem uma situação conhecidíssima que Jesus faz algo incrível, algo espetacular. Então eu queria trazer o Alexandre aqui para a conversa. O Alexandre está bem caladinho aí, Alexandre. Ilumine-nos com o seu conhecimento a respeito desse milagre maravilhoso de Jesus. Se você puder agora fechar um pouquinho o seu olho, se você não estiver dirigindo, não estiver lavando louça, não estiver fazendo alguma atividade específica, só estiver ouvindo a gente, queria que você imaginasse um pouquinho essa cena. Você, junto com alguns amigos, está entrando num barco. Um barco pequeno, não é muito grande. E um amigo seu está cansado e ele resolve cochilar na parte de trás do barco. E de repente, você começa a ver que a cara do céu está mudando. E você começa a sentir uma garoa leve. E de repente a chuva começa a ficar um pouco mais forte. Aí você lembra daquele vento frio que vem lá do Monte Hermon. Você fala, não, uma chuva forte por aqui é normal. Eu já estou acostumado com isso, eu já trabalhei com isso, eu já sei como gerenciar essas situações. Até que você começa a sentir aquele arrepio do vento frio, e você começa a perceber que esse arrepio já não era o vento que estava batendo, e sim era o medo que estava se instalando. E quando você olha para trás, aquele seu amigo continua dormindo, e você resolve falar para ele assim, peraí, você não se importa com a gente? Se você teve essa experiência, eu queria, primeiro, era quebrar um pouquinho com a perspectiva que vocês e eu tenho. A gente costuma ler o texto bíblico já sabendo das respostas. A gente já sabe qual é o final dessa história de Jesus acalma a tempestade. Aliás, a gente já sabe qual é o final da história, porque a gente já sabe que Jesus ressuscitou. Só que Pedro, João, Tiago, eles não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Eles estavam conhecendo, eles estavam passando por esse processo de conhecer Jesus, de saber quem Jesus era. E nessa hora vem aquele desespero que eles falam, mestre, não te importa que morramos? E eles partem de um pressuposto. Esse pressuposto é o seguinte, se esse Jesus, que diz que é filho de Deus, se ele me amasse, se ele me ama de verdade, então ele se importava comigo, ele não estaria dormindo. Pedro, Tiago ou João, a gente não sabe quem foi exatamente, porque Marcos não fala sobre isso, acordam Jesus, e Jesus nem se digna a dar uma resposta. Eu acho que foi Judas, mas tudo bem. Eu acho. A única coisa que Jesus faz, ele vira e ele só fala assim, aquieta-te. E quando ele fala, o vento para e o mar se acalma. E se você já andou de barco alguma vez na vida, se você já teve essa oportunidade, você sabe que quando o vento para, o mar não se acalma de primeira. Ainda demora um tempo até o mar se acalmar. Tá bom? No episódio passado, a gente estava falando sobre um paralelo que Marcos faz com o livro de Gênesis, né? E aqui a gente vai ver o paralelo que Marcos está fazendo com o livro de Jonas. Se eu contasse para vocês sobre a história de algumas pessoas que vão para um barco, e aí tem uma tempestade, e tem uma pessoa que está dormindo nesse barco, a gente que está ouvindo agora sobre Marcos vai falar, não, é sobre a história de Jesus acalma a tempestade. Mas a minha filha, que tem as aulas do EB Kids, que assiste o Superbook lá no YouTube, esse tipo de coisa, com certeza ela vai lembrar da história de Jonas. Quando a gente volta, não no texto de Marcos, mas no texto de Mateus, no capítulo 12, Jesus fala de si mesmo, ele fala que, e aqui está quem é maior que Jonas. A história de Jonas acaba mais ou menos com ele falando o seguinte, olha, se eu morrer, vocês vão sobreviver. Se eu morrer, vocês viverão. Isso ele fala lá em Jonas 1:12. E de fato ele se entrega, e aí tem o grande peixe, e depois tem a intervenção milagrosa, que ele é salvo. Mas assim, o que acontece aqui é que a gente tem Jesus afirmando, olha, eu sou aquilo que Jonas estava querendo fazer de verdade, mas a minha escala é muito maior.
E é mais ou menos Jesus querendo dizer assim, olha, vai chegar um dia que eu vou acalmar todas as tempestades. Eu vou fazer parar todas as ondas. Não só aquela do mar que vocês acabaram de ver, mas todas as ondas da sua vida. Ele faz isso quando ele se entrega voluntariamente para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. Ele enfrenta a maior das tempestades. Em uma hora ele ressuscita e ele vence. E ele vira para o mal, para a morte, para o pecado. E ele vai falar assim: acalma-te, aquieta-te. Uma coisa que eu acho interessante quando eu leio esse texto, que acho que vale a pena complementar, os discípulos, eles esperavam um Messias, que era o Messias que ia revolucionar e que ia resolver a situação terrena, que ia resolver o problema da opressão de Roma sobre os judeus. E era isso que o judeu esperava. Os judeus, eles ainda não tinham se tocado que o Messias também era filho de Deus e era o próprio Deus. Eles esperavam um homem, assim como surgiu Moisés aqui, assim como surgiu Elias, Eliseu. Eles esperavam mais um grande profeta libertador. E aí, quando esses discípulos eles começam a caminhar Jesus e veem Jesus fazendo grandes coisas, eles estão lembrando do quê? Eles estão lembrando do Antigo Testamento. Então eu vejo Jesus curar, falo, caramba, meu, olha, o profeta Elias, o profeta Eliseu, eles curaram. Olha o tamanho desse cara aqui que eu estou seguindo, olha o tamanho do meu mestre. Só que por que eles ficam tão assustados, tão apavorados? Porque ninguém nunca deu uma ordem para a natureza e a natureza obedeceu, a não ser o próprio Deus. A não ser o próprio Deus que fala e com a sua voz a natureza obedece e é criada e as coisas surgem do nada, é o próprio Deus. E aí Jesus vem com a sua própria voz, fala e como a Lê observou perfeitamente, não é simplesmente que começa a se acalmar, não, cara, é assim, Jesus falou, acessou, acabou, zerou. E é por isso que esses caras, porque eles falam assim, eu já li sobre cura, eu já vi ele expulsar demônio e eu sei que demônios são expulsos. Agora, quem é esse que até o céu e o mar o obedecem? Nessa hora que dá para entender é que começa a quebrar um pouquinho na mente dos discípulos, que eles começam a perceber que Jesus não tem poder, ele é poder. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que assim, é nessa hora que os discípulos falam, espera só um pouquinho, eu não estou lidando com alguém que recebe poder, ele não é comissionado, ele é a fonte desse poder. É que assim, quando ele fala, assim, da forma como ele fala, é da mesma forma como Deus cria. As coisas são. E assim, ou seja, alguém que era cego vê, alguém que tinha lepra deixa de tê-la, o mar para, o vento cessa, porque ele falou. E é nessa hora que vem aquele susto dos apóstolos, dos discípulos ainda, né? Que vem o susto dos discípulos, que eles falam, peraí, eu achava que eu estava lidando com o novo Elias, eu achava que eu estava lidando com o novo Moisés, mas parece que João Batista tinha razão. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias. Exato, cara. E assim, a gente se relaciona com Jesus muitas vezes dessa forma. Muitas vezes a gente se relaciona com Jesus como aquele que tem poder para libertar da minha situação sociopolítica, financeira, humana, minha condição física, uma cura. Busco Jesus por isso, mas o que a gente precisa se lembrar é falar, cara, como o Alexandre falou também perfeitamente, ele é o poder. Então, mesmo quando ele não faz aquilo que eu desejo, eu posso descansar no Shabbat Shalom do meu Deus, que é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Esse Jesus dentro do barco, independente de a gente estar passando por dificuldades ou não, que a gente quer que ele sane as nossas doenças, ajude a gente nas finanças, a gente quer sair desse turbilhão, a gente quer que esse mar pare.
Eu lembro da frase de Sadraque, Mesaque e Abednego lá em Daniel, que eles falaram assim: ainda que o meu Deus não me livre desse fogo, eu não vou me prostrar. Eu prefiro ter Jesus no barco, mesmo que ele afunde, que eu sei que vai acontecer o que o Ale falou no final. Ele vai cessar com todas as dores, com todas as dificuldades, e ele vai refazer o novo na minha vida. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Aqui um breve testemunho pessoal para acabar. Ano passado, como a maioria, pelo menos aqui do pessoal da Igreja Batista de Vila Euro sabe, eu fiquei desempregado quando meu filho estava com 1 mês e meio de nascido, no meio de uma pandemia. E todos os dias, quando eu acordava, eu que geralmente ia trocá-lo e pegar tudo mais pela manhã, eu cantava para ele: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E lembrar disso, e olhar para esse texto, e saber que, de verdade, assim, o negócio pode estar pegando, pode estar tudo desmoronando na sua cabeça, você sem teto, e o relâmpago caindo do seu lado. Mas se Jesus está no seu barco, e você sabe que está no barco, pode ficar tranquilo, porque tudo vai muito bem. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Prazer enorme estar com vocês, gente. Obrigado. E Lucas, você me fez chorar no final, então tá me devendo umas lágrimas aí, viu? Obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui.